Hoje nós teremos uma dinâmica bem diferenciada, tá? Para finalizar o módulo, né, de maneira bem didática. Não, hoje não tem corrida, não. Só questionar. Nós teremos o sorteio, né, de perguntas, parecido com um debate político, né, com perguntas, mas vai ser bem interessante. Vocês estarão divididos em 2 grandes grupos, tá? E aí, a pessoa que tirar a pergunta escolhe quem vai responder do time oposto. E aí vai ter uma pontuação, tá bom? Você vai prejudicar o seu grupo. Não, eles não vão escolher. Ah, duvido. Todos vão responder, tá? E aí, todas as perguntas que estão aqui têm a ver com o módulo. Mas antes de tudo, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acompanharam os últimos eventos climáticos que nós tivemos na Baixada Fluminense? Assisti bem de pertinho, eu acompanhei lá em casa. Né? Do quintal da minha casa. Então, não só na Baixada, né? Deixa eu fazer uma correção, mas quase em toda parte da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, a gente teve esses ventos fortes que são resquícios, né? São chamados a pontinha da unha do super El Niño que nós estamos tendo no momento. Nesse mesmo dia, a gente teve notícias, né, de um tornado que tocou o chão no Rio Grande do Sul. Os ventos fortes lá foram muito piores do que aqui, né? E ainda tem pessoas sem luz em casa, né, Karina? É verdade. A Karina ainda está sem luz em casa. Lá em Saracá, um amigo meu, só botou a luz ontem. Minha mãe também só voltou, acho que a luz sexta-feira, sábado, e é aquilo. E aí, eu queria reforçar com vocês que não choveu, não trovejou, só ventou. E isso foi muito grave, tá? E eu queria só fazer uma pergunta, assim, uma observação também. No centro do Rio, na área central do Rio, Zona Sul, Barra da Tijuca, né, Zona Sudoeste, a gente teve uma rapidez muito grande quanto à resposta do poder público e da Defesa Civil em retornar com a normalidade daquele território, retirando árvores, né, retirando fiações penduradas, né, avaliando as infraestruturas. E aqui na Baixada Fluminense, como é que foi isso? Ou não foi? Não foi. Então a gente percebe que por conta de uma questão de localidade e de prioridade, a resposta do poder público aos sinistros climáticos é um pouco seletivo, né? Eu vou te falar que assim, eu vi cenário de guerra em Nova Iguaçu. E ainda tem gente sem luz lá, ainda tem gente sem estrutura, sem telhado, tá? E isso demora. Quanto mais distante... Hein? Não, eu vou poder. Ah, tá. Eu nem vivi no Eu falei... a luz tá subindo. Tá, beleza. E aí, gente, só para falar, porque tem uma pergunta dessa aqui. Quanto mais distante a localização do município daquela área central e chamativa do estado do Rio, mais vai demorar ele ter aquele apoio, aquela resposta do poder público nas emergências climáticas, tá? Então, nesse momento de enchente, de ventanias, de raios, de seca, essas áreas periféricas, elas demoram a ter esse atendimento público mais assistido. Beleza? Tem uma pergunta dessa ali, tá sorteada. Eu que fiz as perguntas com muito carinho, né? Pensando em vocês, né? E pensando no módulo também, né? E eu queria que isso ficasse muito fixado na mente de vocês, porque foi um evento que atingiu a todos nós. Enquanto funcionários, enquanto equipe técnica, enquanto alunos, todos saíram levemente ou diretamente atingidos de alguma forma, tá? Isso é real. O super El Niño está aí. Alguns municípios se prepararam, outros não. Vou dar o exemplo aqui de Paracambi. Por mais que vocês pensem em diversas coisas, eles se prepararam. Em que sentido? Pontual. Eles fizeram poda de alguns vegetais grandes na beira do rio. Eu tenho certeza que se não tivessem feito aquela poda, provavelmente aquelas árvores teriam caído em cima das casas e oferecido muito risco. Tá? Exatamente. Exatamente. E aí, outros municípios, sabendo desse problema do super El Niño que a gente está tendo esse ano, não se prepararam da mesma forma, não deram muita atenção. Infelizmente, esse super El Niño, ele não tem hora para ir embora.
Ele vai permanecer enquanto ele achar que pode. E ele acontece por conta do aquecimento das águas do oceano. Tá bom? E aí, tá quente, né? Tá aquecendo bastante, né? Então ele tem motivo aí para estar bem violento nesse período. Ele pode durar 2 anos, ele pode durar 1 ano e meio. Ele não tem período fechado. Vai depender muito de como o planeta vai se comportar. E aí eu pergunto para vocês, eu já sei a resposta. Temos cidades resilientes? Nós somos resilientes? A nossa cidade consegue se recompor dentro de 2, 3 semanas? A nossa cidade tem quantos funcionários na Defesa Civil? Eu nem sei. Tem município que só tem uma motosserra. Como é que você oferece esse tipo de serviço? Como é que você diz que você tem um plano de ação climática? Como que você diz que você tem um plano de ação climática e que você está preparado para o que deve e quando a situação vem você não consegue retornar ao modo normal? Entende? Então tudo isso hoje a gente vai abordar na nossa dinâmica. Então eu queria relembrar aqui nessa parte inicial o que aconteceu na semana passada e que tem gente sofrendo até hoje as consequências. Ainda tem gente sem telhado, ainda tem gente sem luz elétrica dentro de casa, tá? Mas, em contrapartida, tem outros pontos do estado do Rio de Janeiro que normalizaram no mesmo dia. E esses pontos tiveram 100 km por hora de ventania, mais ainda do que na Baixada, mas foram recompostos mais rápido, tá? Antes de eu começar, eu quero 2 voluntários. Outro voluntário. Manuela ali levantou a mão. Karen. Manu levantou? Levanta. Então vem, Manu. Eu vi. Não, eu vou de boa, tô de boa hoje. Vai. Se não tiver que correr, Pá. ímpar. Esqueci que quem? Ela Calma. perdeu. Ela perdeu, ela já viu que eu ia botar, ela perdeu. Vai deixar ajuda. Tá, ímpar. Vá. Ela ganha. 7 aí, por Eu falei, ela ganhou. tá. Escolhe uma pessoa pra você. Ana e Vitor Hugo escolhe uma pessoa. Onias? Ok. Você quer ficar em que lado? Desse lado. Desse lado? Então vocês são os líderes e colhidas. Pode sentar aí. A gente não escolhe o resto do time, não? Não. Não? Tem que sentar pra cá aqui, ó. Ela escolheu aquela apocalipse. Ô, Vitor Hugo, 1 ou 2? E eles escolheram 1 ou 2? O time da Eu sou o campeão, então 1. Tá, e você... Esse lado aqui é o lado 1, esse aqui é o lado 2. Beleza? Vai passar 1, 2, 1, 2, 1. Não. 1, 2, 1. Já podem ir sentando. 2, 1, 2, 1, 2. 2, 2. 2. Peraí que minha caneta acabou. Levante-se, vem aqui no meio aqui. Aqui é um amistoso entre os líderes. Antes de mais nada, apertem a mão, representando a amizade, né? Cara, isso tá muito sem credibilidade, sem barba. Ó, já um aviso. As provocações entre times são permitidas com moderação. Caso Antes de mais contrário, nada, impopar. eu vou avaliar e vou tirar ponto. Eu errei. Vai. Ganhei de novo. Você colocou Não, dois. Você colocou peraí, dois. vai de novo. Vá. Ele tá roubando. Ganhei. Então, como é que vai funcionar? O Vitor Hugo, que ganhou agora, ele vai sortear a primeira pergunta, você vai ler a pergunta e você vai escolher uma pessoa para responder a pergunta que tirou. Se a pessoa ganhar, a gente acertar a pergunta, que a nossa juíza aqui vai dizer se está certo ou errado, ela vai fazer o mesmo processo. Atenção às regras. Com licença, juíza. Muito obrigada. Vocês, quando forem responder, vocês têm direito a o grupo todo, tá? A 2 ajudas por grupo. Nossa, não tenho certeza, não tô sabendo formular. Vocês podem consultar o grupo de vocês 2 vezes. Uma consulta aos universitários. Quem é universitário? A Samara. Exatamente. Se ela ficar aqui, né? Que de manhã ela foi embora. Aí a universidade pode ser a Vivi? Vai ser a Vivi. E 3 dicas por grupo. É muita coisa, é muita Mas isso ajuda. aí, pra cada pergunta ou
Pra o jogo todo. Isso aqui é do time todo. Isso é pro time. Ajuda por grupo, por exemplo, o Vitor Hugo vai responder a pergunta e ele tá na dúvida, porque todas as perguntas têm que ser justificadas, tá? As respostas. Aí ele vai pedir para o grupo dele ajudar a formular uma resposta mais bonita. E a dica, a nossa juíza Vivi, é quem vai dar uma dica. E eu vou dar uma dica super boa. Qual o papel das áreas verdes protegidas no combate às mudanças climáticas? Quem você quer que responda desse grupo? Calma aí, deixa eu ver a pergunta. Já tinha. Já tinha? Vem cá, já. Caraca! Qual o papel das áreas verdes protegidas no combate às mudanças climáticas? Qual é o papel dos Jovens Líderes pelo Clima na cidade de Paracambi? O projeto Jovens Líderes pelo Clima, ele é muito importante para a cidade de Paracambi porque forma jovens mais conscientes, jovens que antes do curso pensavam sobre o meio ambiente de uma forma muito pacata. Então era muito assim, reduzida, só pensando no meio ambiente em si. Mas a gente aprende aqui que o meio ambiente não é só sobre natureza, não é só sobre fauna, é sobre a sociedade, sobre a economia. E aqui nós aprendemos a ser jovens melhores, ser pessoas melhores e vamos passar os ensinamentos que nós aprendemos aqui para as outras pessoas. Como se preparar para os eventos climáticos? Essa pergunta está ligada basicamente com a nossa aula toda. A gente falou sobre adaptação climática, sobre mudança climática, sobre sustentabilidade, que são as cidades resilientes. Então é basicamente uma união de todos esses assuntos. Uma cidade ela tem que se preparar para mudanças climáticas e para eventos climáticos futuros através da mudança na estrutura, unindo ela com a sustentabilidade, a arborização urbana e diversos fatores que ajudam nas mudanças climáticas. Os jardins filtrantes, jardins de chuva. São várias formas que a gente tem de mudar uma cidade para aguentar mudanças climáticas futuras e atuais. Então, tudo caminha bem junto. Gostaria de parabenizá-los pela dinâmica, por participarem tão ativamente da dinâmica, tá? Eu fiz as perguntas com muito carinho. E aí, sorteando, né? E aí, qual o objetivo dessa maneira didática de falar e encerrar o módulo, né? Isso vai acontecer, não estou querendo ser pessimista, mas os eventos climáticos extremos, esses sinistros, infelizmente tendem a ser mais frequentes, tá? Porque é um resultado da ação global, é uma ação planetária, tá? E aí, qual é o papel do jovem líder pelo clima, né, nisso tudo, em Paracambi principalmente? É vocês serem o diferencial, é vocês serem os vagalumes em meio à escuridão, que é o município de Paracambi, referente à conscientização e educação ambiental, tá? Então, eu tenho certeza que com essas informações críticas, com esse diálogo divertido, porém crítico, vocês também vão multiplicar essa informação, esse conhecimento na casa de vocês, tá? Então, quando, por exemplo, assim, porque vão acontecer próximos eventos referentes a ventanias fortes. O El Niño não se dissipou, o Super El Niño não se dissipou. É um superaquecimento das águas do oceano ali, final Pacífico, né? E que está intensificando esses ventos que vêm para o continente. Então, isso pode acontecer mais frequentemente. Ele pode durar de 1 ano e meio a 2 anos, depende. Então, o que a gente vai ter de município até lá? Será que vai acontecer novamente? Naquele dia, na quarta-feira passada, numa aula como essa, muito tranquila, quando eu cheguei no meu município, o mundo tinha acabado. Eu estava aqui, mas não sabia o que estava acontecendo lá. E a gente só descobriu quando estava tudo parado, tudo sem luz, caixa d'água de todo mundo no meio da rua, muita árvore no meio do caminho, a gente tendo que desviar de fio energizado. Então, assim, isso, infelizmente, vai se tornar um pouco mais comum. Pesão do clima, encerrando o clima, pesão do clima, né? Eu quero que vocês se atentem mais às reportagens e o que a gente tem, né? Eu sei que vocês passam muito mais tempo na rede social,
é uma coisa que já está no nosso comum, até no meu. Mas tentem buscar também informações que venham agregar na vida de vocês referente a isso. Porque você pode simplesmente um dia estar aqui estudando, chegar em casa, a água tá batendo no peito. Por conta de uma chuva forte, ou não tem mais energia. Tem gente que morre sugado por bueiro, cara. Isso é real. Então, assim, infelizmente, quem vai sofrer mais com esse tipo de acontecimento somos nós da periferia, tá? Então, a gente ganhar esse senso crítico, não ficar dormente as coisas assim atualmente, se preocupar mesmo, não ficar ansioso, não ficar paranoico, mas se preocupar. Caraca, como que meu município está preparado para enfrentar isso? Quando vocês estiverem diante do secretário, diante do prefeito, se coloquem. E aí, prefeito, como é que a gente está? Como é que o município está se preparando aí para os próximos eventos climáticos? Qual é o plano de ação? Olha, ele jamais vai esperar de um jovem como vocês uma pergunta tão rebuscada como essa. Porque não se espera do jovem que ele tenha senso crítico. Vocês têm um repertório de mais de meses. Que isso? Vocês têm repertório, então vamos carregar esse repertório para encher o paladar e o vocabulário de vocês quando vocês tiverem a oportunidade de questionar.